E aí pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai gravar primeiro problema aí do CSSIFT Python, tá? Indoor Voice, da primeira semana 0 de funções e variáveis, tá? Então, vamos ver aí como a gente pode resolver esse problema. Bom, primeiro de tudo, vamos dar uma olhada, a gente tem problem set 0, tá? Vamos entrar aqui no Indoor Voice, primeiro probleminha aí que a gente tem do CSSIFT Introduction to Programming with Python. Então vamos lá, eu vou começar o problema, a gente vai fazer como sempre tudo no VS Code, tá? Para ser mais fácil depois a gente fazer o Submit 50, fazer o Check 50 também, para a gente ver se está tudo certinho o nosso problema, tá? Então vamos começar, eu vou deixar aí, como sempre, uma legendinha para vocês darem uma olhada. É bom a gente manter, claro, os padrões em inglês, né, para a gente ter aquela facilidade de entender melhor o Python, que é direcionado bem para essa língua, né, para o inglês. Então vamos lá, né? Então, basicamente a gente tem, né, escrevendo tudo em Caps Lock é como gritar, né, como um grito. É melhor usar a nossa voz interior algumas vezes, tá? Escrevendo tudo em lowercase, né? Tudo em minúsculo, tá? Então, quando a gente escreve tudo em maiúsculo, é como se a gente estivesse gritando, né? Para isso, a gente pode escrever tudo em minúsculo para imitar a nossa voz interior. Tudo é mais agradável desse jeito, né? Então, num arquivo chamado indoor.py, a gente tem que implementar um programa em Python que coloque o usuário para input, né? Então, a gente vai perguntar algo para o usuário, para ele conseguir responder isso para a gente, isso que significa colocar ele para input, tá? E depois a gente quer entregar, a partir do nosso código, a mesma coisa que a pessoa respondeu, porém tudo em minúsculo, né? Então a gente vai receber uma coisa gritando, né? No caso, tudo em maiúsculo, e a gente quer retornar isso através do nosso código, tudo em minúsculo. E é esse código que a gente vai implementar no nosso arquivo. Pontuações, espaços em brancos não devem ser alterados nesse caso. E você pode, mas não é requerido, né, para perguntar algo mais explícito para a pessoa. Não é obrigatório. Nesse caso, a gente poderia fazer uma hipótese. Então, qual é seu filme favorito? Qual é seu carro favorito? Qual é seu ator, sua atriz favorita? A gente pode fazer o que a gente quiser. Nesse caso, é isso que eles estão dizendo, não é requerido, mas é legal se a gente fazer, né, criar esse cenário. A gente tem o hints aqui, mas a gente não vai usar por enquanto. Mas vamos lá. Então, bom, pessoal, se a gente descer aqui, tá, a gente pode ver que antes de você começar, before you begin, tá, você tem esse passo a passo, beleza? Aqui eles estão considerando como se a gente estivesse no VS Code online, tá? No CodeSpace online. Por isso que ele aparece esse cifrão aqui e tudo mais. Isso aí a gente vai ver um pouquinho mais pro fim do vídeo, que é quando eu levar meu código pra gente fazer o Check 50 e o Submit 50, tá? Por enquanto, vamos manter aqui no nosso VS Code instalado no computador. Tá, e aqui ele fala, você pode fazer o mkdir indoor para criar uma pasta, tá? Indoor. Ele pede isso, né, como regrinha para depois checar o nosso arquivo, beleza? Depois de criar o diretório, tá vendo? Para fazer uma pasta chamada indoor no seu CodeSpace. Né? Depois a gente executa cd indoor, assim a gente vai entrar na nossa pasta, tá? Então a gente cria a pasta, entra nela, e aí para a gente criar o nosso arquivo, né, codável, nosso arquivo .py, a gente coloca code indoor.py, beleza? Isso aqui, ele pode ser resumido e facilitado se a gente vir aqui no VS Code. Pode ignorar essas pastinhas que eu tenho aqui, vamos criar outra. A gente pode, ao invés de fazer isso tudo aqui no nosso terminal, aqui embaixo, a gente pode vir aqui e só clicar no ícone, tá vendo? New Folder, a gente chama indoor, igual o CSSIFT pediu, e dentro aqui dessa pasta a gente cria um new file aqui, tá vendo? E chama também de indoor.py, tá vendo? Agora a gente tem tudo que ele pediu lá pra gente fazer, só que a gente só precisou clicar aqui nos ícones, tá? Ao invés de digitar aqui no terminal. E agora a gente pode codar. Isso aqui que eles nos diz de cd indoor é necessário também. Isso sim é necessário, tá? A gente tem que vir aqui, tá vendo que o nosso diretório, ele tá levando para minha pasta Code Indoors Problems 2, tá? Que é a minha pasta geral aqui, que eu importei, mas ele não tá dentro da minha pasta indoor ainda. Então eu tenho que dar um cd indoor, agora que eu tenho a pasta. Na hora que eu der Enter, pode ver agora que o caminho dele mudou. Agora ele está assim dentro da nossa pasta e agora a gente consegue rodar o nosso indoor.py, tá? O nosso arquivo py agora que eu estou na pasta. Então a gente já pode começar a aplicar. A gente tem a demonstração aqui, a gente tem o que a gente pergunta, no caso a gente pode responder Hello World, por exemplo, e a gente quer retornar Hello World. Deixa eu pausar aqui, a gente quer retornar tudo em minúsculo. Então a gente recebe a resposta em maiúsculo e quer retornar tudo em minúsculo.
tá? Então, bem simples, problema bem simples, tá? Primeiro, vamos criar uma variável para a gente colocar a resposta, né, a nossa resposta, no caso, a resposta de quem for responder ao nosso código. Então, vamos criar, por exemplo, movie, tá? Eu vou pegar aqui o filme favorito da pessoa, então movie é igual a, vamos colocar a pessoa para input, aqui a gente pode usar input, tá? Que é uma função, e aqui a gente abre parênteses e já coloca diretamente a nossa pergunta, né? Como a gente está se tratando de uma string, um texto, né? Uma parte em texto que a gente quer perguntar para a pessoa, a gente pode colocar as aspas, tá? E a gente pode perguntar, né? Então vamos perguntar em inglês, né? Aproveitar a perguntar já em inglês. What's your favorite movie? Interrogaçãozinha aqui, vamos colocar um espaço depois para a pessoa ter esse espaço para responder. E aí a gente vai ter essa pergunta. Esse código a gente está dizendo basicamente, coloca a pessoa para input, então coloca a pessoa para responder isso. What's your favorite movie? Então qual é seu filme favorito? Isso aqui vai fazer a nossa pergunta e qualquer que seja a resposta da pessoa vai ser guardado aqui na nossa variável movie. E a gente agora vai manipular essa variável movie para a gente ter a nossa resposta. Então a gente quer printar, no caso, printar, como assim printar? A gente quer imprimir, basicamente, resumidamente falando, no nosso terminal aqui embaixo, qualquer que seja a resposta da pessoa, tudo em minúsculo, né? Usando a indoor voice, né? A voz interior, né? A gente quer printar, a gente não quer printar gritando, né? A resposta da pessoa. Então vamos fazer isso. Primeiro vamos colocar essa resposta da pessoa, que a gente espera uma resposta totalmente maiúsculo, vamos transformar ela em totalmente minúsculo, usando uma função. Então vamos criar, então, por exemplo, indoor, outra variável, e agora a gente vai usar a nossa variável movie, tá? Que é a resposta da pessoa, né? O filme favorito dela, só que a gente tem ele totalmente em letras maiúsculas, né? Então vamos adaptar isso. A gente pode usar uma função aqui para alcançar esse resultado, deixar essa resposta toda em minúsculo. Por isso, eu abri aqui para vocês o W3 Schools, tá? Um site muito bom para quem quer ali ter uma noção um pouco melhor dos métodos, operações, strings, tudo ali relacionado a Python e outras linguagens. Você pode vir para ter um dicionário sobre isso, né? A gente pode usar a própria documentação da linguagem Python, né? Mas o W3 Schools deixa esse processo bem mais fácil. Então a gente pode ver aqui na parte de Python string, né? No caso aqui no W3 Schools são métodos do Python, né? Então Python method, né? Vocês podem achar aqui nas listas, tá? A gente tem a função lower, o método lower. Tá? O método lower, um exemplo que a gente tem, né? A gente tem um texto aqui, um txt, hello my friends, e o friends está todo em maiúsculo, a gente está gritando friends, né? A gente pode retornar em uma nova variável, a gente pode guardar o texto, né? A mesma resposta, que no caso vai ser a resposta do usuário, que a gente vai colocar depois para a nossa pergunta. A gente pode usar dot lower parênteses, então a gente pode usar a função .lower, que no final tem um parênteses, nesse caso a gente não precisa colocar nada dentro desses parênteses, só o .lower já vai dizer, pega esse meu texto, pega essa minha string e transforma ela inteira em minúsculo. E isso vai transformar ali a nossa string, a nossa resposta, o nosso filme favorito no nosso caso, todo em maiúsculo. Então vamos tentar isso. E depois a gente pode printar, a gente pode imprimir ali o resultado no nosso terminal de X, que agora é a nossa resposta, o nosso filme favorito, né, nesse cenário, mas dessa vez sem aquela gritaria toda, tudo em minúsculo. Então vamos tentar usar a .lower function, tá? O método .lower, beleza? Aqui a gente pode ver definição e uso. O método lower retorna para a gente uma string em que todos os caracteres estão em letra minúscula. Símbolos e números são ignorados. Olha aí, já tem uma dica bem boa para a gente aqui, que é inclusive uma coisa que o CS50 pede para a gente, né? Ele quer que as pontuações e os espaços em brancos estejam inalterados. E a própria .lower já faz isso para a gente, né? Não com espaços em brancos, mas com símbolos e números. Então vamos lá, de volta para o nosso código. Então aqui a gente tem o move, que é a nossa variável, que agora essa variável é o nome do nosso filme e todo em maiúsculo, e a gente pode usar a .lower
parênteses para usar a nossa função .lower, tá? Se a gente deixar aqui o mouse em cima, return a copy of the string converted to lowercase. Então nos retorna uma cópia da nossa string, do nosso texto, da nossa resposta, convertida toda para minúsculo. Então agora a gente pode fazer o nosso print, tá? A gente pode imprimir a nossa resposta no terminal. Então vamos descer aqui uma linha, tá? Da função print, mesma coisa que imprimir, e a gente vai usar agora a nossa variável indoor, que agora guarda o nome do nosso filme, só que todo em letra minúscula. Se a gente agora rodar o nosso código, vamos rodar, a gente pode fazer Python e o nome do nosso arquivo, que no caso é indoor.py, indoor.py, da mesma forma que o CSIFT pediu a gente para formatar. Vamos dar um Enter. What's your favorite movie? Ele está perguntando para a gente, igual a gente esperou, né, qual é seu filme favorito, beleza? Vamos escrever aqui, por exemplo, Scream, Pânico, né? Para quem não sabe, o filme Pânico, né, de terror, Scream em inglês, a gente está gritando ele, né, o nome do filme todo em maiúsculo. Vamos dar um Enter, a gente pode ver que a gente imprime, a gente printa aqui no terminal o mesmo filme, só que agora todo em minúsculo, usando a Indoor Voice, a voz interna, né, assim a gente está gritando o nome dele. E agora nosso código está funcionando, eu posso colocar qualquer filme aqui, qualquer frase na verdade, e ele vai retornar para a gente todo em minúsculo. A gente pode até dar uma enfeitada aqui, talvez só para não retornar o nome do filme em minúsculo, a gente pode colocar uma string antes também e colocar your favorite movie is, e aí a gente pode usar uma vírgula aqui e colocar a variável indoor. Quando a gente está usando print e a gente quer colocar uma string, depois colocar o valor de uma variável, outra string, por exemplo, a gente tem que usar a vírgula, tá? A própria vírgula já vai dar um espaço entre os dois elementos aqui. Eu poderia, por exemplo, usar um mais aqui também, tá? Mas se eu usasse o mais, nesse caso aqui, e vamos rodar o nosso código de novo, colocar Scream de novo, Scream, ele ia voltar, your favorite movie is Scream, mas agora ele tá tudo junto, tá vendo? A gente comeu um espaço aqui, né? Eu poderia dar um espaço aqui no final da minha string, né? Your favorite movie is, que aí consertaria. Dá para observar que a gente está meio que fazendo ali na gambiarra, né? Colocar um espaço depois, então é melhor a gente tirar o espaço e usar só a vírgula. Se vocês repararem, a vírgula vai dar conta, então a gente vai colocar um Scream aqui, tá? Agora a gente tem your favorite movie is Scream, agora com espaço. E simples assim a gente resolve o nosso problema Indoor Voice. Muito simples, tá? Eu dei uma enrolada para vocês darem uma olhada, é bom dar uma enrolada nesses primeiros problemas, parecem ser bem fáceis, né? Mas é bom prestar atenção principalmente nessas questõezinhas, né? Eu poderia printar direto aqui, né, print move, que daria na mesma, tá? A gente só estaria cortando um step, né, um passo que a gente fez. Mas é sempre bom a gente mantendo esse degrauzinho. Então se eu fiz essa primeira parte, depois para me deixar tudo em minúsculo eu vou fazer outra. E depois eu faço o meu resultado final, que é imprimir, printar o resultado no terminal, beleza? Antes da gente ir para o Run and Debug, para a gente debugar e ver como está funcionando parte a parte do nosso código, se você quiser ter acesso a todos os nossos códigos, né, e é um e-book com exercícios para vocês aprenderem, ficarem craques aí na programação, dê uma olhada na nossa landing page, tá, que está na descrição aí, cliquem, vocês vão ser redirecionados e lá vocês podem ter acesso aí ao banco de códigos dos nossos exercícios que a gente está fazendo aqui e também vão ter acesso a um e-book lá, bala, com exercícios para vocês treinarem e fazerem aí a sua programação, aprender sozinho aí, beleza? Bom, gente, nosso código está funcionando do mesmo jeitinho, até melhor do que o CSIFT pediu pra gente, né? Ele só pedia um input, né? Então, um nome de um filme e um output do mesmo nome todo em minúsculo. A gente até implementou de uma forma melhor, né? Qual é seu filme favorito? É tal filme. Usa o .lower, deixa esse filme todo em minúsculo e aí a gente imprime, a gente printa no terminal. Não, seu filme favorito é esse. Então agora vamos usar o Run and Debug. Então a gente vai rodar e debugar o nosso código. Para a gente fazer, para a gente chegar nessa parte, a gente é só a gente vir aqui no quarto íconezinho aqui do nosso VS Code, aqui na esquerda, na extrema esquerda, vocês vão ver que está aí Run and Debug. Pode ser que o VS Code de vocês esteja em outra língua, pode ser que esteja em português também, não em inglês, mas é Run and Debug, o quarto ícone aqui.
Quando a gente clica aqui nele, a gente tem essa opçãozinha aqui, Run and Debug. A gente pode, antes de dar o Run and Debug, a gente pode, como um bom costume, já colocar o nosso breakpoint, tá? O nosso breakpoint, ele é essa bolinha vermelha, tá vendo que aparece ali do lado da nossa linha? Tá? Quando a gente passa aqui, né, na linha, não aparece nada. Quando a gente coloca aqui o cursor nos números, aparece essa bolinha vermelha, né? Então, se a primeira linha do nosso código é a 1, que a gente está lendo, né, a primeira linha, a gente vai colocar a bolinha vermelha aqui, tá? Clicou, vocês estão vendo que ativou, agora eu coloquei um breakpoint para falar, ó, é aqui que eu vou começar a ler quando eu rodar para mim debugar o meu código, tá? E aí você pode clicar Run and Debug. A gente vai aparecer aqui, selecione uma configuração de debug, a gente escolhe o Python File, claro, tá? E aí a gente começa a debugar, tá? Como vocês podem ver, a gente entrou no processo, aqui a gente já consegue ver o passo a passo do nosso código e ir vendo as variáveis, o que cada variável está recebendo, qual valor está em qual variável e etc, beleza? Tá, então vamos lá, a primeira linha aqui, vocês podem olhar aqui na janelinha, nessa janelinha pequenininha aqui do lado superior esquerdo, a gente vai ver as variáveis, o que as variáveis estão recebendo, tá? Como o nosso código está funcionando, se comportando. Então presta atenção aí, vamos lá, vamos usar a setinha, vamos passar. Então ele leu nossa primeira linha, tá, do código, que é onde a gente está perguntando qual é seu filme favorito, né? Então aqui a gente tem no terminal, What's your favorite movie? Vamos responder então, vamos colocar aqui Barbie, tá? Tudo em maiúsculo, tá? Que a gente quer transformar isso em minúsculo. Vamos dar Enter. Beleza, agora a gente pode ver que a gente foi para a segunda, só que a nossa variável move agora, né, a gente fez aqui, que está na linha 1, move vai receber o input, que é a pergunta, o resultado, o valor da pergunta, que agora é Barbie. E agora, vamos ler meio que da direita para a esquerda, né? A nossa indoor, ela vai guardar o resultado do que está aqui na direita, então a gente tem o move, que agora tem o valor de Barbie, e a gente está usando a .lower function, tá? Que é para deixar tudo minúsculo. Se a gente der um step into aqui, né, passar de fase, a gente vai ler, vai rodar a nossa linha 2. Agora a gente tem Barbie tudo em minúsculo, né? Então a nossa .lower funcionou. Ela foi aplicada ali no Barbie, sendo gritado, agora a gente não está mais gritando, a gente está, né, falando baixinho, né? E isso foi guardado na nossa variável indoor, assim como a gente esperava. E agora a gente só vai printar your favorite movie is e o resultado que está no indoor, né, que vocês concordam que agora é Barbie em minúsculo, tá vendo aqui? Se a gente der um step into aqui, passar, a gente pode ver que no terminal your favorite movie is Barbie. E é assim que o nosso código está rodando, tá? Linha por linha e guardando ali o resultado disso nessa variável. Depois o resultado daquilo a gente guarda em outra variável e depois a gente printa, né? Todas essas etapas que a gente foi passando de variável para variável, a gente printa o resultado final. A gente imprime aqui no terminal o resultado final. E como vocês podem ver, né, o Run and Debug acabou, né, porque a gente finalizou ali de ler o nosso código, as 3 linhas do nosso código. E bem assim a gente finaliza o Indoor Voice. Bom, pessoal, a gente resolveu o nosso problema e agora a gente pode fazer o Check 50 e o Submit 50 para a gente ter esse código lá no nosso GitHub. Se a gente voltar aqui para a primeira página da Wix0 que a gente está fazendo, a gente vai ver que aqui a gente tem todo um passo a passo do que fazer antes de começar os exercícios, né? Que é submeter esse forms, visitar, criar uma conta no GitHub, né? Autorizar o CS50 e tudo mais. E a gente cria o nosso Code Space, o VS Code online, né? A gente pode instalar o VS Code. A gente fez nosso código, inclusive, nele, aqui, né, direto no computador, mas a gente também pode fazer, acessando cs50.dev aqui, a gente também pode pegar o VS Code direto pelo navegador, tá? Então, se a gente vir aqui, VS Code, Visual Studio Code for CS50, a gente dá um login, tá? Loga com o GitHub, todos os nossos problemas que a gente submete ficam lá no GitHub, tá? Ele vai fazer o setup do Codespace, toda hora que você entrar, né? A primeira vez vai demorar um pouquinho mais, mas depois é rapidinho. Uma vez que a gente entrou, a gente pode só copiar o nosso código aqui do VS Code que a gente está no computador, copia, cola lá, roda, né? Faz o Check 50 e depois submete e tá tudo certinho, fechou? Vamos esperar carregar e aí a gente copia e cola o nosso código aqui. Bom, aí uma vez que o nosso VS Code carregou aqui no navegador, a gente tem que fazer o passo a passo aqui do CS50. Então vamos abrir aqui um problema. Da mesma forma que a gente criou a pasta ali, o nome do problema a gente tem que fazer da mesma forma, tá? Aqui a gente pode fazer em comandos, então o makedir, que é o mkdir indoor, isso vai criar, né, a nossa pasta aqui. Então vamos dar um makedir
indoor. Esperar um pouquinho, porque aqui é meio lento, né? Depende muito da sua internet. Então vamos mandar aqui, você pode ver, ó, que ele fez, cadê indoor, tá vendo a pasta? E aí a gente pode dar depois aqui também o cd indoor, isso vai criar, isso vai entrar na pasta indoor, certo? E depois a gente pode fazer code indoor.py, que a gente vai começar a criar um novo arquivo para a gente começar a codar, né? Isso aqui você pode fazer por aqui também, do mesmo jeito que a gente fez no VS Code do computador. Você pode criar a pasta aqui e também criar o arquivo aqui, mas também pode fazer por comandos, tá? Então se a gente der um cd indoor, a gente pode ver que a gente entrou na pasta indoor, tá vendo? Se a gente der um code indoor.py, agora a gente cria, tá vendo? Um arquivo dentro aqui da pasta indoor, tá? Agora a gente está codando. E é bem simples, é só a gente copiar nosso código aqui e colar lá, tá? Eu vou deixar ele mais simplificado, eu vou tirar essa string aqui do print, tá? Vou tirar e vou deixar só a variável, pra gente só printar a variável, tá? Que é, simplificadamente, o jeito que o CSVift está pedindo pra gente, né? Então vamos retornar do jeito que ele está pedindo, só a nossa frase em lowercase e boa, tá? Então vamos copiar aqui a resolução, vamos colar aqui no nosso VS Code aqui pelo navegador, e aí a gente pode fazer o check 50. O check 50 a gente usa essa mesma pasta, né? Se você seguiu certinho ali o que ele pede para fazer, vai ser esse diretório, né? Criar a pasta indoor e colocar o arquivo dentro da pasta indoor. Então vamos primeiro fazer o check, né? Cola aqui, vamos fazer o check, fechou? Beleza, como vocês podem ver aqui a gente recebeu tudo verde, tudo certinho, né? Ele faz aí os testes dele e tá bala, tá? A gente pode ver o resultado aqui se a gente clicar no link, você pode segurar Ctrl aqui e clicar para ver os seus resultados, mas a gente já viu aqui que a gente passou tudo, então vamos copiar o submit aqui e vamos colocar para a gente submeter direto para o site, fechou? E ter ali o nosso projetinho direto no GitHub. De novo aqui, ele pergunta um pouco sobre a política acadêmica de honestidade e tudo mais do CS50, tá? E do curso. Você tem certeza que quer submeter, tá? Vamos dar um yes aqui e beleza, tá? Isso aí é para questão de plágio, esse tipo de coisa, tá? Cópia de códigos, mas enfim, a gente pode vir aqui, dar um Ctrl no link também para ver o resultado da mesma forma que a gente tinha antes, tá? Permite o pop-up aqui do navegador e aí você pode ver aqui direto aqui nas pastas do seu GitHub, seu problema indoor aqui upado certinho, bala, bonitinho, tá? Lembrando, se tiver alguma dúvida sobre string, sobre função, deem uma olhada aqui no W3 Schools, tá? Recomendo bastante. Sempre o link para ele vai estar aí na descrição, junto com o link aqui da .lower function, que foi aí a função, o método que a gente usou para resolver esse problema. Fechou? E não se esqueçam aí de curtir aí, compartilhar o vídeo, tá? Se inscrevam aí no canal novo, que a gente vai ter bastante conteúdo ainda. E quem se interessar aí, quiser ir para a nossa landing page do nosso site, tá? Garantir aí os códigos que a gente está usando aqui para resolver os problemas, para dar uma analisada, ficar mais fácil de entender. E quiser também aí o e-book, fiquem à vontade, tá tudo aí na descrição para vocês, fechou? Eu espero vocês no próximo exercício aí. Bora aprender a programar.